Namastê, seres de luz! Como vocês estão? Hoje é nosso último despertar da consciência e então vamos ficar ligados porque hoje o papo vai ser bem complexo. Vamos comigo! No último vídeo falamos um pouquinho das pessoas que se acham despertas, mas hoje vamos encerrar esta série com chave de ouro. Você, meu ser de luz, quando se junta aos demais, consegue realmente dizer não? Consegue ser autêntico, ser você mesmo, expressar as suas opiniões? Ou você se deixa levar pelas circunstâncias e as pessoas acabam te levando? Você, meu iluminado, quantas vezes já se juntou a outras pessoas e falou mal de alguém? Fez um julgamento sobre esta pessoa sem realmente pensar aquilo sobre ela, apenas concordando com a vibração que a outra pessoa estava te proporcionando. E na verdade não era aquilo que você pensava. E depois de algum tempo você se arrependeu e pôde contradizer estas opiniões que realmente não eram suas. É muito normal, seres de luz, nós, seres humanos falhos, agirem desta forma, mas quando estamos inconscientes de quem somos, o que gostamos, o que fazer sobre uma situação perante essas pessoas. Porque muitas das vezes deixamos-nos levar pelas circunstâncias e pelas pessoas. Mas, quando estamos conscientes disso, as pessoas realmente entram em atrito conosco, porque nós conseguimos impor as nossas reais opiniões. Outra pergunta, ser de luz. Quantos de vocês aí já planejaram de entrar na academia, de fazer uma dieta e no dia seguinte nada mudou? E aí eu te pergunto, você ainda se acha desperto? Depois dessas duas perguntinhas básicas, e aí, o que você tem a me falar? A questão não é a falha do ser humano, mas sim permanecer neste erro. Não que seja um erro muito grave, mas é uma bolha social que nos envolve desde pequenininhos e vamos crescendo e crescendo desta maneira sem tomarmos consciência do que fazemos a outras pessoas, do que fazemos a nós mesmos. Apenas vamos seguindo o baile, pegando vibrações externas e vamos esquecendo realmente do nosso ser e nem percebemos. Um ser desperto, na verdade, não significa que ele não vai errar mais, pelo contrário. Ele erra, mas ele aprende com o erro, assim como um consciente age em suas atitudes, errando e aprendendo. Já um ser inconsciente vai errar e errar e errar e errar e talvez ele nunca queira aprender. Esta é a diferença. Só que não é tão simples assim a gente definir inconscientes e conscientes, porque o inconsciente vem de padrões muito antigos, desde o nosso nascimento, a infância, a adolescência, como já conversamos em outros vídeos. E então, esse despertar vem através de uma forma de amor muito intensa, né? Na verdade, pela uma forma de dor transformada em amor. Só que a gente vai aprendendo durante a nossa caminhada, na verdade. Só que o despertar é como se fosse um ápice da vida, onde a gente realmente acorda e fala assim, opa, peraí, eu acho que eu estou fazendo algumas coisas de errado. E realmente você começa a mudar pequenos detalhes. Já uma pessoa inconsciente, ainda na bolha, ela vai acordar todos os dias da mesma forma, ela vai agir todos os dias da mesma forma inconsciente, repetindo os velhos padrões. E como ela é inconsciente nesses aspectos, ela não vai tomar consciência para uma mudança. O seu eu real, o seu eu verdadeiro, até planeja estas mudanças em seu consciente, mas o seu inconsciente é tão elevado que ela não consegue dar um passo a seguir. A preguiça, o medo, a inveja são algumas energias que sugam o nosso consciente e engrandecem o nosso inconsciente. Então são pequenas coisas que nos fazem regredir, ao invés de evoluir. Uma pessoa já desperta, ela realmente acordou para a vida. Então ela ela entende que tudo aquilo em que ela transmite às pessoas, ela receberá em troca. O poder de Deus sobre um desperto é tão grande que ele vai ensinar as leis do universo. E estas leis vão te trazer maravilhas. Porque começando pela lei
da ação e reação, o ser desperto vai entender que tudo que ele emite será devolvido a ele. Então ele escolhe a melhor forma de emitir ao universo coisas que ele quer receber. Muitas pessoas inconscientes até sabem dessa lei, só que na prática já é mais difícil, porque o seu inconsciente é tão grande que ela vai agir impulsivamente sobre as suas emoções na maioria das vezes. Você, meu ser de luz, que respondeu negativamente essas duas perguntinhas, você ainda se encontra na bolha. E você vive um falso eu tão forte que você acredita que ele é real. O seu inconsciente, o diabo, na língua religiosa, ele é tão forte, mas tão forte, quando ele domina o seu ser, ele te engana de uma forma tão cabulosa que você acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Quantas vezes você já quis dizer não a uma balada e os seus amigos conseguiram te levar? A verdade é que às vezes a sua essência falou tão baixinho e o seu inconsciente falou tão alto que você escutou apenas o seu inconsciente. Só que a sua essência já estava ali tentando te manipular de alguma forma boa, alguma forma positiva. Mas o seu nível inconsciente não deixou. Seres de luz, entendam. Não que uma balada seja ruim, é ótimo, é maravilhoso. Só que quando há um desequilíbrio, tudo fica ruim. E o preço em que a gente paga é péssimo, porque a lei da ação e reação depois vai te cobrar de uma forma muito grandiosa. E você não vai gostar, eu tenho certeza disso. Pode ser que esse preço ainda não tenha chegado e você ainda esteja numa fase inconsciente muito grande. Mas quando acontecer o seu despertar, a cobrança virá muito maior. E o que eu quero dizer é que a questão não é só baladas, foi apenas um exemplo. Mas tudo em que fazemos em desequilíbrio ao nosso ser, depois o preço que pagamos é muito alto. Você consegue me entender? Se ainda não, talvez um dia sim. A verdade é que o despertar vai chegar para todo mundo. Mesmo que seja lá no finalzinho da sua vida, em que você esteja morrendo, o despertar acontece através de Deus pelo amor sobre você. Por isso estamos em um corpo material, porque um dos propósitos de Deus conosco é aprendermos o que é o amor, para assim nos libertarmos e assim sermos espírito. Muitos de vocês talvez nem acreditem em reencarnação, só que a verdade é que ela existe sim. E se você aqui, neste corpo, não conseguir completar o seu propósito de amor sobre a Terra, você voltará sim, para entender o processo e cumpri-lo e promover este amor a outras pessoas. Outro aspecto, seres de luz. Julgamento e crítica são duas coisas diferentes, mas eles possuem sim uma relação entre si. Na verdade, um julgamento é aquilo em que a gente faz sobre circunstâncias que chegam até nós. Já uma crítica são circunstâncias em que vivenciamos, vemos e ouvimos, sentimos aquela circunstância. Então, sim, podemos fazer uma crítica sobre o que vivemos. Já um julgamento, por chegar através de terceiros, circunstâncias sobre nós, não sabemos as reais situações ocorridas. E então, fazemos um julgamento sobre tal coisa ou tal pessoa. Você fazer um julgamento sobre algo em que você não viveu, em que você realmente não conhece, porque a verdade existem várias faces. Então, você não é um ser desperto. Já você fazer uma crítica de algo em que você vivenciou, ouviu, escutou e sentiu é diferente. Você tem o direito e você tem o dever de se expressar sobre aquele fato, para mostrar as suas imposições e opiniões e para mostrar a outra pessoa o que realmente pode ser feito de acordo com cada circunstância. Mas também existem dois tipos de críticas, as críticas construtivas e as destrutivas. Então é muito importante com que a gente saiba um modo de falar com as pessoas. Uma crítica destrutiva pode realmente afetar um ser humaninho e causar grandes danos psicológicos a essa pessoa. Talvez a gente nem perceba, mas a crítica para aquela pessoa pode ter sido muito grandiosa. Já uma crítica construtiva, às vezes, também vai doer no ego da outra pessoa, mas a nossa crítica é engrandecer aquela pessoa para que ela seja um pouco melhor, ou sobre tais situações para que não se repitam mais.
Geralmente uma pessoa egocêntrica nunca vai gostar de um julgamento ou de uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, porque vai doer no seu ego e o seu inconsciente vai ativar vários mecanismos de defesas, como ofensas, como briga, como raiva, e vai entender aquilo como uma coisa grandiosamente negativa. E então, geralmente essas pessoas se afastam, se isolam e causam um alvoroço muito grande, sendo que, na verdade, se elas houvessem humildade para escutar, elas poderiam sim evoluir um pouco. A ignorância vem do ego, e esta ignorância faz parte do inconsciente. Então, uma pessoa egocêntrica, inconsciente, é também ignorante, porque ela olha apenas para o seu umbigo, para o seu nariz, e não consegue ver as circunstâncias de evolução à sua volta. Então ela prefere se afastar das pessoas ao invés de compartilhar aquelas circunstâncias e se evoluir com aquilo, fazer daquilo um aprendizado. Uma pessoa consciente, desperta, sim, ela é muito crítica e muito observadora. Ela vai observar tudo à sua volta e dentro da sua cabeça ela está fazendo várias críticas sobre as pessoas e situações. Isso não significa que ela vai sair por aí apontando dedos ou fazendo julgamentos sobre aquilo. Só que, na verdade, ela está observando para um crescimento interior. O que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não fazer, ou seja, ela pegou cada pessoa e cada situação e fez daquilo um aprendizado. Um ser consciente, ele não se anula, ele não se rebaixa. Ele, na verdade, ele vai fazer críticas quando pedidas e impor as suas opiniões de forma clara e de forma muito aberta, aceitando também opiniões alheias para o seu crescimento e sua evolução. Um ser consciente coloca à sua frente os seus propósitos e por isso muitas vezes muitos inconscientes falam: nossa, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito implicante, é muito exigente, sendo que na verdade você que está sendo muito relaxado, você está sendo muito submisso a tudo, se igualando muito a todos. Agora aquela pessoa que se impõe, vamos dizer assim, conscientemente, com amor próprio perante a outras coisas, não, ela não é uma pessoa ignorante ou arrogante. Ela é apenas uma pessoa com propósitos maiores do que opiniões externas que queiram se igualar a tudo. Um ser desperto também já foi egocêntrico um dia, também já foi muito arrogante, também já foi muito imprudente em muitas coisas. Só que o despertar veio realmente para essas pessoas que precisavam de um chamado maior. Então a vida trouxe uma situação ou pessoas que as fizessem acordar e enxergar que as coisas não eram assim. E que alguns aspectos, ou talvez muitos aspectos, teriam que ser mudados. Então um ser desperto começa realmente a se conhecer. Devido aos aspectos externos, a vida, o universo vai encaminhar pessoas com padrões muito iguais. Então a gente vai começar a se reconhecer em outras pessoas. E o que a gente mais odiar naquelas pessoas é o que precisa ser curado em nós. Quando a gente está recebendo muito egocentrismo do universo, você pode ter certeza que você tem muito egocentrismo dentro de você e talvez você nem esteja percebendo isso. Quando você recebe muita inveja, na verdade, talvez você esteja emanando isso para o universo. Você pode ter inveja de muitas coisas e muitas pessoas. Você mente para si mesmo e mente para outras pessoas. Só que o universo, Deus, não tem como você enganar. Então ele apenas te retribui de volta. Eu não estou falando que um ser desperto vai ser 100% positivo, pois ele ainda é um ser humano. E assim como ele vai cometer falhas, ele também vai atrair falhas para ele. Só que muito menos do que um ser inconsciente. O seu nível de progresso vai ser muito maior do que o seu nível de regresso. O despertar vem e chega com turbulência. Ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo. E ele vai afetar primeiro o seu aspecto material. Então você vai perder muitas coisas. E depois ele vem afetando o seu espírito. E assim você começa a se moldar e você nasce de novo. Meu serzinho de luz, eu não estou desmerecendo ninguém. Só que quem passou e quem está passando pelo processo de despertar sabe que é diferente de muitas mudanças. O despertar é diferente de
tudo. Então talvez você seja sim um ser evoluído, mas não um ser desperto. E o seu despertar ainda esteja por vir, porque o universo vai te preparar com muitas circunstâncias. E o dia do seu despertar já está marcado, então se prepare. Como eu disse, o despertar vai te mostrar 11 leis do universo. Talvez você até conheça algumas, mas diferente de conhecê-las, você vai senti-las. Sua crença te limita, sua família te limita, a sociedade te limita, a política te limita, então não, você não é um ser desperto. Seres de luz, a Bíblia, ela fala sobre tudo que há aqui neste mundo material. Mas se você não consegue entender a Bíblia, você não é um ser desperto. A verdade é que quando você não entende a palavra da Bíblia, você não entende a si mesmo. Isto você vai entender quando passar pelo despertar. A verdade é que o Evangelho, apesar de para todos, é para os maus, se é que me entendem. Então, aqueles que estão passando por este processo realmente começam a entender as palavras da Bíblia. E elas não serão mais palavras embaraçosas, porque elas serão sentidas durante a vivência do dia a dia. E a partir deste momento, se você der um passinho fora dessas leis, você permanecerá nessa culpa por muito tempo. Por isso que um ser desperto age diferente de muitas coisas e muitas pessoas, porque ele sabe que a cobrança de conhecer a palavra é muito grande. Mas, como seres carnais, há uma verdade gigantesca, que para conhecermos a luz é preciso conhecer as sombras. E o que eu quero dizer, meus iluminados, é que é preciso ser inconsciente primeiro, conhecer o mal, para depois buscarmos a nossa consciência plena e pura. Você pode até se achar bom, só que na verdade você não é. Você pode estar caminhando para ser. E quando você realmente for bom, você vai ver que você não é bom. E vai ter essa concepção sobre si. Já uma pessoa que se acha muito boa, na verdade, é apenas o seu egocentrismo fazendo uma autodefesa. Mas não se preocupem, seres de luz, o despertar quando acontecer ou se já aconteceu, vai te tirar dessa bolha profunda deste inconsciente que te manipula e vai te trazer verdades reais, não verdades manipuladas. Hoje a nossa conversa foi bem complexa, foram assuntos bem puxados e como eu disse, talvez alguns me achem um pouco egocêntrica ao falar, só que na verdade são críticas vivenciadas e críticas sentidas, então são críticas positivas que eu quero que vocês cresçam e evoluam junto comigo. Terminamos a série do Despertar e eu quero agradecer a todos que me acompanharam. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho no processo de cada um. E aqueles que ainda não despertaram e não sentiram isto na pele carnal, um dia esse despertar vai acontecer e vocês vão entender melhor cada vídeo e cada assunto e eles estarão aqui no canal para vocês assistirem quantas vezes forem preciso. Eu quero agradecer mais uma vez e eu estarei com outras séries daqui pra frente e um beijinho de luz no coração de cada um.